Se você não sabe se sua ideia vai dar certo, se você não tem ainda a ideia de negócio, ou se você já tem um negócio, mas ele não está indo muito bem, existe uma estratégia que você precisa conhecer. Em 2005, dois professores publicaram um livro que revelou a estratégia por trás de empresas de grande sucesso, como o Cirque du Soleil e o Starbucks. Hoje o livro tornou-se um best-seller, com mais de 3,5 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Agora vamos explorar essa estratégia, conhecida como Oceano Azul. Os professores europeus Dave Shankin e René Melberg, a fim de entender por que alguns negócios davam certo e outros não, propuseram uma comparação entre oceanos vermelho e azul. Os oceanos vermelhos representam as empresas que competem no mesmo setor pelos mesmos clientes e tentam angariar esses clientes por meio de diferenciação no valor dos seus produtos, na redução dos seus custos, nos investimentos em sua qualidade ou na sua imagem. Essa competição promove atritos comparáveis a uma batalha sangrenta, daí a analogia a um oceano vermelho. Os oceanos azuis representam as empresas que navegam em mares nunca antes explorados, ou seja, tornam a concorrência irrelevante, encontram uma forma de diferenciar-se dos demais concorrentes de forma a não terem mais concorrentes. Um grande exemplo é o Cirque du Soleil, a Apple, o Starbucks, a GE e o Netflix. Agora vamos fazer uma comparação entre os dois oceanos para entender melhor as suas diferenças. Os oceanos vermelhos competem nos mesmos espaços de mercado, ou seja, as empresas competem nos mesmos setores pelos mesmos clientes. Nos oceanos azuis, as empresas criam espaços de mercado inexplorados, diferenciados. Nos oceanos vermelhos, o objetivo é vencer os concorrentes a todo custo. No oceano azul, o objetivo é tornar a concorrência irrelevante. No oceano vermelho, se aproveita a demanda existente, ou seja, a demanda já é conhecida, já é pré-determinada e as empresas competem entre si para roubar clientes umas das outras. No oceano azul, se cria uma nova demanda, se aumenta uma nova demanda, se explora uma nova demanda de clientes, talvez até de outros setores que nunca foram pensados antes. Nos oceanos vermelhos, se alinha todo o seu sistema de atividades da empresa com a sua escolha de estratégia de diferenciação ou baixo custo. No Oceano Azul, você pensa em todo o seu sistema de atividades da empresa na busca de uma diferenciação única e sempre reduzindo o custo ao máximo. Então você tenta otimizar o seu processo por meio da diferenciação que você encontrou. Como se criar um Oceano Azul? Tudo começa com a inovação de valor, no qual a empresa aumenta a percepção de valor que o cliente tem sobre seus produtos ou serviços. Esse movimento se torna possível quando criam-se atributos nunca antes oferecidos pelo setor. As empresas que se tornaram únicas foram identificadas com 3 características. Elas não usaram os concorrentes como paradigmas, elas mantiveram o foco em tornar a concorrência irrelevante e elas promoveram saltos de valor para os seus compradores. Quando falamos em inovação de valor, nós estamos juntando o que é inovação com o que se pensa de valor. Inovação é desenvolver atributos únicos aos clientes. Valor é você criar um produto ou um serviço que tenha a capacidade de ser comercializado, que tenha uma utilidade. Não adianta nada você ter uma grande inovação se ela não for palpável aos seus clientes, elas não estiverem próximas dos seus clientes, por meio de sua utilidade, por meio do seu preço. Então, a inovação de valor é o ponto de partida para se criar um oceano azul. O que já sabemos até o momento? O que são oceanos vermelhos e os azuis? Sabemos que os oceanos vermelhos representam as empresas que competem nos mesmos setores pelos mesmos clientes
E uma tenta se diferenciar da outra basicamente pela questão dos preços, né? Tentando ter clientes por meio de preços. Os oceanos azuis representam as empresas que estão navegando praticamente sozinhas nos seus ramos de atuações. Essas empresas, elas não só pegam clientes de um único setor, elas podem pegar de diversos setores ao mesmo tempo, tornando a concorrência praticamente relevante devido à grande inovação de valor que elas promoveram no setor ou no mercado. Então a inovação de valor passa a ser o foco para se criar um oceano azul. Agora surge a grande questão: como desenvolver essa tal inovação de valor? W. Shankin e René Melberg observaram o desenvolvimento de algumas ferramentas e modelos analíticos que ajudaram as empresas a desenvolver essa estratégia do oceano azul ao longo do tempo. Eles apresentam aqui 4 dessas ferramentas. São ferramentas e modelos a fim de tornar operacional e sistemático o processo de criação de oceanos azuis. A principal ferramenta a se utilizar é a matriz de avaliação de valor. Trata-se de um gráfico onde são colocadas as curvas de desempenho da sua empresa e dos concorrentes, a fim de se analisar como estão sendo observados pelos seus clientes em aspectos semelhantes, né? Então aqui no eixo horizontal são colocados os atributos valorizados pelos clientes e ou pelo setor. Então você pode colocar os atributos que você acha mais pertinentes a serem avaliados. E no eixo vertical está aí o nível de importância, né? Que você pode classificar como baixo a alto e médio, ou ter uma escala gradual aí com mais divisões. Notamos aqui que é importante notar a curva de 3 empresas, onde essa mais acinzentada aqui, é a curva do Cirque du Soleil, e notamos que as outras duas aqui não passam das curvas de 2 empresas concorrentes ou de setores semelhantes, para você fazer uma comparação. Notamos que as curvas das empresas concorrentes ou de setores semelhantes, elas param nos mesmos atributos. Em contrapartida, o Cirque du Soleil apresenta 4 atributos diferentes, ou seja, ele buscou 4 atributos que não existiam mais, criou-se novos atributos para o setor. Notamos que a curva do Cirque du Soleil apresenta foco, ou seja, deixou de se investir em pelo menos 4 atributos que eram muito investidos pelas outras empresas, e botou foco em investir em atributos que julgou mais pertinentes para tornar sua empresa mais diferenciada. Notamos com isso que ela obteve uma curva muito diferente das curvas dos demais. As curvas dos demais concorrentes apresentam pequenas variações, mas são muito semelhantes, o formato dela é muito semelhante. Em contrapartida, a curva do Cirque du Soleil apresenta uma grande diferenciação. E esse aspecto de ter um foco em alguns atributos, de ter atributos diferenciados, notamos nas empresas que têm essa característica de adotar essa estratégia do Oceano Azul. Outra ferramenta muito utilizada quando você tenta elaborar uma estratégia do Oceano Azul é o modelo das 4 ações. Trata-se aí de um ciclo de perguntas que se faz a fim de se analisar os atributos do setor, os atributos que você acha pertinente, os atributos observados pelos clientes. Então você vem aqui na questão de se reduzir, onde você pergunta que atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos níveis setoriais, então em comparação com seus concorrentes.
vocês têm os mesmos atributos. Você acha que você deve diminuir, reduzir os investimentos em algum desses atributos? A questão de eliminar. Que atributos são considerados indispensáveis pelo setor e devem ser eliminados? Ou seja, muitos setores se baseiam nos mesmos atributos há muito tempo e eles nem se deram conta que esses atributos nem são mais valorizados pelos clientes. Quais dos atributos que são comumente utilizados pelo setor devem ser eliminados para tornar a sua estratégia, o seu perfil, a sua matriz de avaliação de valor única em comparação com eles? Então, esses dois elementos aqui, reduzir e eliminar, eles buscam você alterar o seu aporte de investimento. Se você reduzir e eliminar atributos que os outros estão utilizando, você está automaticamente reduzindo e focando o seu negócio em elevar ou criar atributos que não existiam. Quando você fala em elevar, quando se fala em elevar, a gente está querendo dizer que você está querendo analisar quais são os atributos que vocês devem ser elevados acima dos níveis setoriais em comparação com seus clientes. Quais são os atributos que eles não estão dando muita bola e você deveria elevar para tornar a sua empresa diferente das demais? E a questão de criar. Quais são os atributos que você deve oferecer? Talvez até tirando de outros setores, né? Quais são os atributos que você deve oferecer aos seus clientes para tornar o seu perfil diferenciado? Então, a primeira coisa que você deve fazer é pensar na redução e na eliminação dos atributos. A partir disso aí, você vai ter foco em elevar e criar os atributos que você julgue necessário para tornar sua empresa diferenciada. Eles apresentam aqui 4 dessas ferramentas. São ferramentas e modelos. De forma complementar ao modelo das 4 ações está a matriz eliminar, reduzir, elevar e criar. Ela ajuda as empresas a promoverem ações nos espaços. Então, além de se organizar, ela força as empresas a colocar ações que promovam os verbos em destaque. Então, nos quadrantes, as empresas nos quadrantes eliminar, elevar, reduzir e criar, elas vão simplesmente escrever ações que promovam isso. Então, se tiver algum atributo que eu desejo eliminar, como que eu vou fazer isso? Se existe algum atributo que eu desejo elevar, como que eu vou fazer isso? Então vou precisar investir em tal setor da empresa. Então vou precisar promover treinamentos em qual setor da empresa? Existe algum atributo que eu preciso reduzir? Então como que eu vou fazer esse corte? Como que eu vou transferir o pessoal que cuidava disso para outro lugar? E se eu for criar, como que eu vou criar esse setor? Como que eu vou organizar minha empresa para fazer isso? Então, na verdade, é uma forma complementar de usar o modelo das 4 ações, colocando ações dentro de cada quadrante. A última ferramenta que nós vamos observar não é nenhuma ferramenta, mas são algumas observações que você tem que ter em mente a fim de avaliar a sua curva de avaliação de valor. Existem 3 características que uma curva de avaliação de valor ela tem que torna ela diferente no mercado. Então, aquela curva lá da matriz de avaliação de valor tem que ter foco. Ela não pode focar em todos os atributos, ela não pode focar nos mesmos atributos que os outros setores, que o setor valoriza. Então ela tem que focar em atributos específicos, a fim de tornar os esforços da organização concentrados. E aí é uma lógica, né? Então, se você focar em muitos lugares, você não está focando em lugar nenhum. Outra característica é a singularidade. Então é notório que a curva lá do Cirque du Soleil é diferente da curva das outras empresas. Então é uma curva única em comparação com as curvas, com os atributos que os outros setores estão notando. E isso, ter foco e ter singularidade, promove que a empresa tenha uma mensagem, né? Então você tem que ter uma mensagem consistente. Se você vai focar em alguns atributos, é porque você achou alguma coisa importante naquela junção de atributos. Isso torna a empresa
com uma promessa, ela faz com que ela tenha uma mensagem consistente. Então, se eu for focar só no conforto, na qualidade, eu estou priorizando uma área, um grupo de atributos específicos para o cliente, que eu vou tornar mais relevante do que se focasse em muitos atributos. Então, olha lá, as empresas vão ter que ter foco, vão ter que ter singularidade, vão ter que ter uma mensagem consistente. A mensagem passa muito pela escolha de quais atributos você vai focar, pela forma, né? Então, o foco vai formar a singularidade, a sua curva vai ser única. E isso, os dois aqui vão passar para o cliente alguma mensagem. Vai se passar para o cliente alguma mensagem consistente para o cliente. Será que você está pronto para o desafio? O desafio aqui consiste em montar a matriz de avaliação de valor do seu produto ou serviço. Se você não tem, você pode inventar, pode criar, escolhe um setor aí que você conheça, que tenha muitos concorrentes e cria aquela matriz de avaliação de valor. O que você vai fazer? Como que você vai fazer isso daí? Você vai listar os atributos que os clientes observam. Você como cliente, o que você observa, por exemplo, quando você vai escolher um carro para comprar? O que você observa de diferente nas empresas concorrentes? Então você lista esses atributos aí. Após a listagem, você vai fazer aquele modelo das 4 ações. Com o modelo das 4 ações, você vai simplesmente reduzir, eliminar, você vai elevar, você vai criar novos atributos. Montando isso daí, você coloca naquela matriz no eixo horizontal esses atributos e vai graduando, vai graduando os concorrentes e você na forma de criação de um produto, na forma de criação de um serviço. Depois você vai ver se o seu perfil, ou seja, se a sua curva está com foco, se ela tem singularidade e se ela tem uma mensagem consistente. Ou seja, a sua curva está diferente da dos concorrentes, ela tem foco, ela está focando em alguns atributos específicos que em conjunto, essa singularidade com esse foco, em conjunto elas estão passando uma mensagem, elas vão promover com que você tenha um slogan único, você vai ter uma mensagem consistente para sua empresa. E o quinto passo, defina quais são as ações para eliminar, reduzir, elevar e criar os atributos que deseja. Se a sua curva não está com foco, singularidade ou não tem essa mensagem, você tem que passar por aquela matriz de eliminar, reduzir, elevar e criar e tornar essa curva com mais foco, com mais singularidade. E até mesmo após ela estar com toda essa formação que você deseja, como você vai fazer isso? Então, lista aí as ações que você tem que eliminar, que você tem que reduzir, que você tem que elevar, que você tem que criar. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre a estratégia do Oceano Azul e vai explorar as fronteiras, ou seja, onde você vai encontrar esses oceanos azuis, onde dentro do setor mesmo você vai encontrar as brechas para criar um oceano azul. Onde estão esses oceanos azuis?